Doc, eu usei meu Mounjaro, perdi o meu pezinho, tô magérrimo, bonitão, mas a pergunta que não quer calar, que eu fiz desde o primeiro dia: eu vou ter que usar o Mounjaro pro resto da minha vida? Como que eu paro esse Mounjaro? Conta pra mim essa solução, porque meu bolso não aguenta mais. Isso, sem dúvida, eu acho que é uma das perguntas que a gente mais escuta em consultório. O paciente já chega antes de começar o tratamento perguntando quando vai parar essa medicação. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Como parar a medicação, mas antes disso, os riscos de parar a medicação da maneira errada, os riscos de interromper a medicação abruptamente e como fazer da maneira correta essa parada, esse desmame. Obviamente que não vai ser algo 100% alinhado, porque isso é individual, mas vai ser um guia aí muito bacana pra você que tá fazendo cagada e usando a medicação sozinha. Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você encontra o link pro meu site, caso você queira saber mais sobre mim. Mas antes da gente começar, deixa seu like, safado. Se inscreve no canal, porque você tá consumindo esse vídeo e não tá me seguindo, tá? Se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer parar de usar a medicação ou quer entender como funciona e tem medo. Meus queridos, eu sempre recebo essa pergunta, inclusive nos comentários do YouTube, inclusive em meu consultório: como eu paro o Mounjaro? Ou então, eu vou depender dessa medicação pro resto da minha vida? E as pessoas às vezes elas fazem essa pergunta achando que a resposta para ela é algo simples, que a parada da medicação é algo muito fácil de se fazer, é só diminuir dose, mas não é desse jeito, meus queridos. Existem diversos fatores e diversas complicações que nós colocamos no cálculo quando nós pensamos em suspender a medicação. Se você está gostando do nosso conteúdo, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso clube de membros. Lá eu trago para vocês vídeos exclusivos, muito mais detalhados, incluindo o meu curso sobre emagrecimento, onde eu ensino para você a como construir a sua dieta e perder peso do zero. Lá nós temos chats exclusivos, lives exclusivas, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais próximo de mim e eu posso te ajudar com muito mais do que você imagina. Então eu vou trazer algumas para vocês aqui dentro, mas isso não é um guia, isso não é uma recomendação médica, isso é mais ou menos um racional para vocês que estão utilizando a medicação sozinha não ficarem tão perdidos. Mas eu sempre reforço, vá passar com o médico, porque senão vai dar caca, não vai funcionar da maneira correta, tá? E antes, o que eu recebo muito essa pergunta, né? Cara, eu vou ter que usar a medicação para sempre? E a resposta para ela, meus queridos, é: pode ser que sim. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que a obesidade é uma doença crônica, igual diabetes, igual hipertensão. Então é uma doença que necessita de tratamento pro resto da sua vida. E muitas vezes esse tratamento é sim medicamentoso. E não existe problema algum em utilizar as medicações para o resto da sua vida, porque o objetivo dessas medicações é impedirem que você volte para o quadro de obesidade. Do mesmo jeito que uma medicação para pressão alta te impede de voltar no estágio de pressão alta, e você usa essa medicação para o resto da sua vida. Então, em muitos dos casos, a medicação ela deverá sim ser utilizada para o resto da vida, porque ela é a única ferramenta que faz com que a pessoa não retorne ao estágio de obesidade. Agora, existem alguns outros casos, aquelas pessoas que mudam seu estilo de vida, aquelas pessoas que passam a se dedicar extremamente à parte da alimentação, começam a controlar todos os detalhezinhos da sua vida. Essas pessoas podem sim conseguir suspender a medicação se o fator causal desse ganho de peso for a polifagia, o sedentarismo. Essas pessoas sim, você consegue suspender. Agora, em alguns casos, como por exemplo, compulsão alimentar, alimentação compulsiva ou algum outro distúrbio alimentar em si, essa pessoa pode ser que mesmo com exercício físico e alimentação saudável, ela não consiga suspender a medicação. Então, em primeiro ponto, a análise que nós fazemos em consultório, que provavelmente vocês não irão conseguir fazer de maneira tão eficaz, porque vocês não trabalham com isso, é: qual é o motivo do meu ganho de peso? O que me levou ao estágio da obesidade? Qual é o meu padrão de fome? Qual é o meu caso? Quem sou eu? Entendeu? Então, primeira coisa que eu olho é quem é essa pessoa. A segunda coisa que eu olho, qual é a rotina dessa pessoa? Essa pessoa ela tá praticando exercício físico? Essa pessoa ela faz uma alimentação saudável? Ela faz um acompanhamento com o nutricionista? Ela pesa a comida dela?
Pô, cara, essa pessoa ela tá fazendo exercício físico ali 2, 3 vezes por semana. Ela se alimenta bem, mas ela não pesa comida, ela não tá passando com o nutricionista. Essa pessoa nunca vai poder suspender a medicação, tá? Ela não vai conseguir suspender a medicação, porque ela está dependendo do bom senso, bem entre aspas aqui, tá, meus queridos? Não no sentido pejorativo, mas dependendo do bom senso dela para medir as porções. E isso, no paciente obeso, não é um parâmetro fidedigno. Ele perde a percepção das porções. Então, com o passar do tempo, ela vai começar a comer mais, até ela reganhar o peso total. Então, nós olhamos esses parâmetros para entender se esse cara estiver praticando exercício físico todos os dias, não é 5 vezes por semana, a semana tem 7, todo dia é 7. Todos os dias ela pratica exercício físico de alta intensidade, vai para academia treinar de verdade, não é só ficar mexendo pezinho não. Se essa pessoa ela tá com um nutricionista, fazendo acompanhamento, pesando todos os alimentos que ela ingere, tomando a ingesta de água total, se ela estiver fazendo tudo isso, a probabilidade de suspensão da medicação começa a ficar mais alta. Pô, Murilo, mas eu não consegui fazer nenhuma dessas análises, eu não tô seguindo dieta, eu não tô fazendo exercício. Meu amigo, não suspenda a medicação. Você vai reganhar o peso. E qual que é o principal risco disso? O principal risco de você suspender a medicação sem estar fazendo o que eu te falei. Quando você inicia o processo de emagrecimento, quanto mais peso você perde, mais a sua fome aumenta. Por isso nós temos que progredir a dose do Mounjaro. E quanto mais peso você perde, mais lento fica o seu metabolismo. Então você entende que com o passar do tempo no emagrecimento, teu metabolismo fica mais lento e tua fome fica maior. Isso tudo está sendo mitigado pelo uso da medicação. Por isso que você não está percebendo e você está com a falsa ilusão do autocontrole. Não é você, é a medicação. Quando você suspender a medicação, tu tá com a receita perfeita pro caos, que é o quê? Um metabolismo extremamente lento e uma fome extremamente alta. O que vai acontecer com você, meu pimpolho? Tu vai ganhar peso descontroladamente e a probabilidade de você ficar mais gordo do que você estava antes é muito, mas muito grande. Então, um dos principais riscos da suspensão da medicação é você ficar pior do que você estava antes, que é muito comum nós vermos com paciente pós-cirurgia bariátrica, que é muito comum nós vermos pacientes pós-uso de medicação que depois que emagrece pensa que não precisa mais do tratamento. É por isso que o efeito rebote é algo tão famoso. Então, suspender a medicação por conta própria, sem entender esses pilares que eu falei para vocês antes, é a receita do caos. 100% de certeza. Agora, Murilo, pô, eu sei que tu tá falando tudo isso, eu entendi os riscos, mas eu ainda tô usando medicação errado, eu tô fazendo as coisas sozinho, e eu quero que você me ajude, cara, eu tô aqui pra um conforto, não tô aqui pra tomar um esporro. Tudo bem, eu estou aqui pra você, mas eu preciso te dar o esporro antes, cara, porque eu sei que você tá usando a TG, e você tá usando o Lipolés, e você sabe que isso foi proibido, e você sabe que tá feio, mas eu tô aqui pra você, meu pimpolho, porque nada mais sou do que alguém que acolhe o outro e dá um direcionamento, mas isso não é uma recomendação. Então vamos lá. Dicas práticas ali pra vocês. Tô usando um Mounjaro de 15 mg. Pô, cheguei no meu peso, tô bem, tô pensando em desmamar. Primeira coisa, exercício físico todos os dias. Murilo, não tem como, então não suspenda. Se você não estiver fazendo exercício físico todos os dias, não suspenda a medicação. Pô, Murilo, tô fazendo exercício físico todos os dias. Segundo ponto, tá com nutricionista? Não tô com nutricionista, então vai passar com nutricionista. Não, Murilo, mas eu dou conta sozinho. Não, você não dá. Você não dá. Procura o nutricionista. Exercício físico todos os dias e nutricionista. Por quê? O nutricionista ele vai cadenciando a sua alimentação e à medida que o seu apetite aumenta, ele vai colocando os nutrientes necessários. Então ele aumenta a tua ingesta de proteína, aí ele coloca um pouquinho de verdura para dar uma vitamina. Então ele vai cadenciando o teu volume com o teu aumento do apetite. Então você precisa do nutricionista e você precisa do exercício. Murilo, cara, te escutei, eu tô com o nutricionista, eu tô fazendo exercício físico todo dia. E agora? Agora, meus queridos, o que você vai fazer? Você vai diminuir de 15 para 12,5 e aí você vai acompanhar o seu peso. Você vai pesar todos os dias e vai fazer a média da semana. Então eu pesei 70 na segunda, 71 na terça, 70 na quarta, 69 na quinta, 72 na sexta, 73 no sábado, 68 no domingo.
Aí você vai pegar essa média e dividir por 7. A minha média deu 70. Esse é o seu ponto basal. Aí na segunda semana, que você aplicar a dose de 12,5, você vai fazer a mesma coisa. Se o seu peso na média se manteve, continua na dose de 12,5, tá? Continua na dose de 12,5. Se o seu peso na média caiu, tu pode diminuir um pouquinho. Diminuiu para 10. Volta com o nutricionista. Tô fazendo a minha dieta certinho? Eu tô comendo tudo que o nutricionista está me prescrevendo e eu tô ficando sem fome? Tô. Meu peso continuou caindo ou continuou mantendo? Sim. Aí você pode tentar diminuir mais um pouquinho. No minuto que seu peso subir, na média, pode subir a dose porque você tá reganhando peso e não tá percebendo. Ah, Murilo, eu sou totalmente consciente sobre a minha rotina, eu sou totalmente consciente sobre o meu plano alimentar. Não, você não é. Ser consciente sobre a rotina alimentar é algo extremamente complexo que a maioria das pessoas não conseguem. Basicamente, só atletas têm esse nível de consciência, tá? Por quê? Porque você nunca vai conseguir ver a diferença entre 100 gramas e 120 de arroz. E isso é o que você precisa para voltar a ganhar peso. Obviamente que não é com arroz, mas você não sabe a diferença entre comer um hambúrguer de pão, carne e queijo e um hambúrguer de pão, carne, queijo, bacon e catupiry, que vai ter 3 vezes mais caloria do que o outro hambúrguer. Então, o nosso corpo, ele se engana, o nosso cérebro se engana o tempo inteiro. E você vai acabar se iludindo e você vai acabar reganhando peso. Então, a estratégia que você deve fazer é essa. Porque se você não seguir esses passos, você vai reganhar peso e você vai perder todo o investimento que você fez. Então, resumindo, você vai diminuindo a dose à medida que a sua média da semana diminui ou ela se mantém. Diminuir, ela manteve durante 3 semanas? Diminui mais um pouco. Manteve durante 3 semanas? Diminui mais um pouco. Manteve durante 3 semanas? Diminui mais um pouco. Aumentou nas próximas 3 semanas? Aumenta a dose. Perdi aquilo que eu conquistei? Perdi. Mais 3 semanas de estabilidade. Depois você diminui a dose. Entendeu? Então é isso que vocês vão tentar fazer por aí. Murilo, é exatamente isso que você faz em consultório? Obviamente não. Por quê? Porque aqui, quando eu vejo meu paciente, eu tenho 1 milhão de estratégias que podem ser utilizadas. Eu tenho ativadores metabólicos, eu tenho estratégias para fazer com que esse paciente gaste mais energia, eu tenho aqui dentro do instituto, por exemplo, uma academia para forçar o cara a treinar. Então aqui dentro do consultório, o tratamento é totalmente outro. Eu estou tentando trazer para você alguma maneira prática para realizar em casa. Murilo, se eu fizer desse jeito que tu tá me falando, você me garante que eu vou conseguir suspender a medicação? Obviamente que não. Não te garanto nada. Porque, de novo, eu não te conheço. Mas dessa maneira, pelo menos, você não vai perder a mão e acabar com todo o seu emagrecimento se você tentar diminuir a dose. Agora, meus queridos, se você tentar suspender de uma vez, aí é a receita pro caos. Você vai voltar a ter problema de colesterol, você vai voltar a ter problema de resistência insulínica, você vai voltar a ganhar peso e você não vai perceber. Você só vai perceber quando for tarde demais. Então é por isso que o processo do desmame ele é extremamente complexo. Você só vai perceber quando você tiver ganhado o mundo velho de peso. Por quê? Porque quando você para a medicação, o Monjaro ele ainda vai fazer o seu efeito ali por mais pelo menos uns 20, 30 dias. Então o primeiro mês você vai achar que tá lindo, que você é o evoluído que mudou tudo e tem autocontrole. Mas não, você ainda está sob efeito de medicação. E aí quando esse efeito passar, você já não vai estar mais se importando tanto, porque você continuou fazendo tudo o que você fazia e não ganhou peso. Mas era por conta da medicação. E aí você vai voltar a ganhar peso aos poucos, a roupa vai começar a apertar um pouquinho, você vai falar assim, ah não, mas tudo bem, eu tô meio inchado. E aí quando você vê, você vai estar lá com seus 120 quilos novamente assim. Nossa, Murilo, isso é exagerado. Não, não sou, eu vejo isso o tempo inteiro, tá? Eu vejo isso no meu consultório quase todos os dias. Pacientes que fizeram outros tratamentos com outros médicos e depois não seguiram, pacientes que tentaram fazer tratamento sozinho em casa e depois ficaram piores, e pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e reganharam 100% do peso. Eu vejo isso todos os dias, meus queridos. Por estar na área um pouco mais tempo, eu acabo recebendo casos muito complicados. E isso é muito comum de acontecer. Então o que eu tô te falando é no maior carinho possível. Essas brigas que eu faço com vocês e essas cutucadas são porque eu me preocupo com você que está do outro lado me assistindo. Então, não é brincadeira a medicação, cara. Não acha que vai ser algo simples. Não se iluda. Se você ouvir alguém por aí falando pra você que é simples, não é. Não acredite nesse profissional, ele está mentindo pra você. Não é simples. Emagrecimento não é simples. Desmame não é simples. Se vocês não tomarem cuidado,
vocês podem ter um prejuízo muito, mas muito, muito pior do que vocês estão pensando. Então, meus queridos, deixa aí nos comentários se fez sentido, se ajudou e conta pra nós aqui se você já está no processo de desmame. Até a próxima!